Caramba, eu também queria ficar forte assim depois de comer bastante. Mas você tá aqui pra saber se isso faz sentido do ponto de vista fisiológico ou não, né? Vem comigo que eu vou te contar, jovem. Fala, Shonen, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a medicina avançada na prática do esporte. E hoje eu tô aqui para te contar qual foi provavelmente o veneno que envenenou o Baki naquele arco dos prisioneiros da série Baki. E para você que não viu, o Baki luta contra o Yanagi, que é um usuário da mão envenenada. A mão envenenada nada mais é do que uma técnica secreta em que o usuário faz com que sua mão fique permanentemente envenenada, um veneno em que ele é imune, mas que mataria seus oponentes a um mero toque. Depois de envenenado, Baki começa a perder peso e definhar gradativamente. Ele ainda consegue lutar, mas claramente não tem a mesma energia que antes e, caso continuasse assim, ele iria morrer. Mas antes eu vou te contar o que é veneno. Veneno é basicamente qualquer substância que altere a nossa fisiologia de modo a prejudicar ela, ou seja, depois de usá-la a gente vai terminar com menos saúde do que a gente estava no início. Isso é muito importante porque tem aquela frase que é atribuída a Paracelso, que é um físico suíço do século XVI, que basicamente diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Um exemplo disso é um remédio para o coração, que chama captopril. O captopril é um peptídeo que foi extraído originalmente das glândulas de veneno das jararacas aqui do Brasil. Então, no veneno da jararaca ele fazia muito mal, depois de extraído e quando usado para pessoas que têm hipertensão arterial, ele virou um remédio que hoje salva muitas vidas. E jovem, por ser um anime, eu sei que tudo dele é extremamente exagerado, então a gente vai levar um pouco a nossa suspensão de descrença e partir do pressuposto que alguém consiga fazer a técnica da mão envenenada fazendo essa metodologia e que realmente esse veneno seja eficaz num combate que mate a outra pessoa e não a pessoa que está envenenada a priori. É mesmo, é? Feito esse parênteses, nós temos três grandes grupos de ação de venenos principais, que são os venenos miotóxicos ou citotóxicos, que basicamente vão atacar tecidos, como o veneno da jararaca, por exemplo, ele causa uma necrose local, o que dá para ver que não foi o caso do Baki, porque onde ele levou essa palmada, ele sim teve uma hemorragia local, mas decorrente do golpe e não decorrente do veneno, e depois a carne naquele lugar não apodreceu. O outro grande grupo de ação de venenos que a gente tem seria um veneno neurotóxico, que basicamente vai atacar os nervos. E também não é o caso desse veneno, porque a gente vê que onde aquele tapa pegou, o Bach conseguiu mover os membros normalmente. Se o veneno tivesse uma ação neurotóxica, o Bach progressivamente ia perder o controle dos nervos até finalmente parar de respirar por não conseguir controlar o diafragma mais. É verdade. E o terceiro grande grupo de venenos que a gente tem são os venenos hemotóxicos. São os venenos que atacam o sangue, seja fazendo ele coagular demais ou o contrário, não coagular e você ter uma hemorragia. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem muitas cobras que são especializadas nesse veneno, só que como exemplo geral a gente tem a Taipan. Só que o problema é que esse veneno também não se encaixa na sintomatologia do Bach, porque ele não teve nem hemorragia e nem coágulo de sangue. E você vê que a ferida dele cicatrizou normalmente, ela não ficou sangrando demais. Tá bom, João Pedro, para de enrolar. Você tá falando que nenhum desses venenos que você falou foi o veneno que envenenou ele? Qual veneno que é? Ótima pergunta, jovem. Eu fiquei pensando muito tempo nisso e vi que ele não tinha nenhuma manifestação clássica de nenhum dos venenos que a gente atribui preferencialmente a animais peçonhentos. Só que depois eu lembrei dessa frase do Paracelso que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Ele tem todos os sintomas de um outro tipo de medicamento que a gente usa para tratar pessoas com diabetes, que são os inibidores de SGLT2. SGLT2 é um transportador baseado em sódio que a gente tem no glomérulo renal que reabsorve glicose em troca de sódio. Então, quando a gente bloqueia o SGLT2 no caso de um paciente com diabetes, o que a gente quer, na verdade, é abaixar o açúcar que está no sangue dele e fazer ele expelir esse açúcar através da urina. Agora, pensa só. Na hora que o Bach é envenenado, uma das primeiras coisas que acontece com ele é ele perder muita massa muscular e ficar visivelmente doente. E por que isso acontece com ele? Basicamente, se ele está urinando a glicose que deveria estar servindo de energia para o corpo dele, ele não está aproveitando aquela glicose em forma de energia. E já foi dito também que o Bach tem só 5% de gordura, ou seja, ele não tem reservas para queimar. Então, na hora que ele passa a perder glicose na urina, ele não retém do alimento e passa a não se alimentar mais como efeito colateral do veneno, ele passa a consumir os estoques de glicogênio
intramuscular e intrahepático que ele vai ter. Então, à medida que esse processo vai passando, cada vez mais o músculo dele perde densidade, porque até 1/3 do volume muscular que a gente tem é só do glicogênio, então faz todo sentido ele emagrecer e ele ficar com aquela cara chupada de quem está desidratando. Por quê? O glicogênio ele é extremamente osmolar. Para cada uma molécula de glicose que a gente tem dentro da célula, ela carrega mais 2 de água. Então, para cada 3 quilos que ele está perdendo 1 de glicose na urina e 2 de água na urina também. Então, isso faz todo sentido, baseado na sintomatologia dele, o veneno ser baseado em um bloqueador de SGLT2. Tá bom, João Pedro, mas na natureza, onde é que a gente encontra esse tipo de veneno? Esse é que é o problema, jovem. Na natureza a gente não encontra esse tipo de veneno. Os venenos que são feitos na natureza por predadores ou por presas que estão querendo se defender têm efeito mais imediato. Uma cobra não vai querer colocar, por exemplo, um veneno baseado em inibidor de SGLT2 que vai matar o camundongo dali a 2, 3, 4 dias, sendo que ela precisa comer ele agora. Então, na natureza, os venenos tendem a ter uma ação muito mais rápida do que a gente viu no anime. Só que lembra do que eu te falei no início? A gente está fazendo uma suspensão de descrença e baseando que alguma das plantas, insetos ou qualquer outra coisa que ele tenha colocado nesse amálgama de venenos tem esse efeito análogo aos inibidores de SGLT2. Ah, João Pedro, agora eu entendi. Então quer dizer que depois dele ter sido curado, na hora que ele comeu aquela quantidade de comida, aquela glicose foi toda para dentro do músculo e por isso ele ganhou peso tão rápido? Exatamente, jovem. Que orgulho de você. Basicamente foi isso. Na hora que ele curou o efeito do veneno, ele parou de perder glicose na urina e o corpo dele pôde reter mais. Por isso que aquela refeição enorme, mais aqueles 14 litros de água com açúcar que o Retsukayo fez ele tomar, faz todo sentido para repor o glicogênio, tanto hepático quanto intramuscular. Por isso, o inibidor de SGLT2 é provavelmente o efeito de veneno mais indicado para esse caso. Ah, agora eu entendi! Fala sério, Shonen, você também gostou demais de saber que tipo de veneno que tinha envenenado o Baki na série, né? Tinha mó tempão que você estava encafifado com isso. Eu também gostei demais de trazer esse vídeo para vocês. Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos falando de Baki ou de qualquer outro anime, analisados do ponto de vista médico para saber se faz sentido ou não, deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe ele vira vídeo aqui no canal. Por esse vídeo é isso, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!